Vou te mostrar 5 erros que pioram o processo de aprendizagem e o mais importante, como evitá-los. Será que nós estamos ignorando fatores importantes no processo de aprendizagem? Bom, se você é mãe, pai, responsável, professora, psicopedagogo, enfim, trabalha com desenvolvimento infantil, fique aqui nesse vídeo porque eu darei dicas valiosíssimas. E aproveita, já clica, se inscreva no canal e deixa o seu like. Oi, eu sou a psicopedagoga Roberta Esquerdo do Betagogiando e hoje nesse vídeo eu apresentarei 5 erros comuns que muitos de nós cometemos no momento de promover, de desenvolver a aprendizagem das crianças. Primeiro, falta de estímulo ao pensamento crítico. O que é isso, Roberta? As crianças muitas vezes elas estão sendo preparadas, treinadas para memorização. A criança memoriza o que é importante ali para ela. Porém, o nosso cérebro, ela tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória quando a professora fala assim, por exemplo, abram a apostila na página 27. A criança abre a apostila na página 27 e depois o que ela faz com essa informação? Ela não é mais útil para ela, descarta essa informação fora. Então, isso é a memória a curto prazo. Agora, como que a gente faz para um processo de aprendizagem se tornar uma memória a longo prazo? A repetição, acendendo ali, estimulando várias partes do cérebro da criança. Coisas que muitas vezes nós estamos ensinando a criança a memorizar. Então, azul com amarelo dá verde. A criança memoriza, a criança não explora, a criança não entende a mistura, o que acontece ali para gerar uma nova cor. Então ela memoriza só, e aí chega na hora da prova, ela usa esse conhecimento e depois o que ela faz? Ela simplesmente descarta porque ela não vai usar mais essa informação, ela não é importante para ela. Ao contrário, se a gente estimula, se a gente orienta, se a gente faz com que a aula, com que a aprendizagem seja mais prazerosa, essa memória ela vai gerar, ela vai ser armazenada numa memória a longo prazo, ou seja, gerando assim a aprendizagem. Qual é a solução? Incentivar a criança a ser curiosa. As crianças, elas já são curiosas por natureza, elas têm vontade de perguntar, elas querem saber o porquê. Inclusive, eu já falei isso em um outro vídeo, o lado esquerdo do cérebro, ele começa a dominar ali a criança por volta dos 4 anos e por isso que ela fica questionando o porquê das coisas, enfim. Ela é uma pessoa curiosa, a criança ela é curiosa e nós, para gerarmos essa aprendizagem e não apenas a memorização, temos que incentivar essa curiosidade, incentivar um pensamento crítico, desafios ao longo do dia a dia. Inclusive, eu vi uma matéria que tem empresas já que às vezes a gente fica com dúvida, será que essa pergunta é muito boba, né, na empresa? Acho que isso não vai gerar resultado. A empresa, ela abriu um dia para as perguntas mais sem nexo. Eu não me recordo qual que é a empresa, mas essas perguntas que parecem ser bobinhas, elas geram conteúdos riquíssimos. Riquíssimos. É muito interessante de ver e analisar esse processo. Então, despertar a curiosidade, o pensamento crítico dessa criança fará com que ela não apenas memorize, mas que ela aprenda. 2. Uso excessivo de recompensas e punições. Eu concordo que a criança ela tem que ter um porquê, um motivo para fazer aquilo. Muitas vezes ela não entende, por exemplo, que a alfabetização, que o conteúdo que ela está aprendendo será importante para ela durante a vida dela. Ela não tem essa maturidade cerebral para entender. Então a gente faz alguns combinados, algumas trocas, algumas recompensas. Isso eu acho válido. Agora, tudo que a criança faz ser recompensada. Dia do brinquedo, olha, se você for para a escola hoje sem chorar, brinquedo. Olha, se você tomar banho hoje, vamos tomar sorvete. Olha, se você dormir na hora certa, amanhã eu te levo no parquinho. Tudo tem uma recompensa, tudo, o tempo todo tem uma recompensa. O que acontece? A criança, ela tende a entender e ela começa a negociar. Tudo para ela tem que ter um benefício próprio. Conseguem entender? Essas questões das recompensas, se for algo muito excessivo, ela não vai conseguir mais realizar atividades do dia a dia sem ter um interesse. Sempre vai ter um porquê, um motivo, uma recompensa. E também as punições. Imagina aí a criança que tudo o que ela faz está errado. Tudo que ela faz, ela se frustra, ela deixa cair um copo, ela já tem uma punição. Por qual motivo ela vai querer continuar aprendendo ou continuar escrevendo, enfim, na área que você estiver trabalhando com essa criança?
qual motivo ela terá, sendo que essa criança só tem punição, só tem algo negativo relacionado à aprendizagem, ao desenvolvimento dela. Então vale a pena a gente parar e pensar o que está acontecendo nessa criança que ela não quer aprender. Será que a gente, muitas vezes, o nosso relacionamento mãe-filha, pai-filha, professora e aluno, psico e cliente, será que nós estamos tendo um relacionamento afetivo com essa criança, uma troca, algo prazeroso, ou eu costumo falar que é um relacionamento patrão-funcionário? Sabe aquele que você só manda a criança, vai tomar banho, tá na hora de você escovar o dente, vai dormir, a professora já terminou a tarefa, guarda o material, tá na hora do lanche. Então a gente tem que ter esse cuidado para que esse relacionamento não seja só delegações, punições, algo negativo para a criança. Qual é a solução para isso? É valorizar o processo. Então imagina que aquela criança, você percebeu que ela deu todo o esforço que ela poderia, que ela deu o máximo de si, mas mesmo assim ela ainda conseguiu fazer algo errado ou não conseguiu concluir a atividade perfeitamente. Isso vai gerar uma frustração para ela. Agora, se nessa vez que ela realizou essa atividade, ela fez melhor do que na anterior, isso é motivo de ser incentivado, de ser visto, de ser vibrado. Então a gente precisa incentivar e valorizar o processo, o desenvolvimento e não apenas o resultado final. É difícil isso porque nós temos, infelizmente, as escolas que avaliam a criança pela nota da prova ali muitas vezes. Porém, nós temos que lembrar que a autoestima da criança também conta muito nesse processo de avaliação. Então, se a gente mostra que ela desenvolveu, que ela passou por uma etapa, que ela conseguiu um resultado melhor, independente do final não ter sido o que ela esperava, a autoestima dessa criança melhorará e com isso também o desempenho escolar. 3. Falta de adaptação no estilo da aprendizagem. O que isso quer dizer? Cada criança aprende de um jeito. Muitas vezes eu recebo professoras, mães, clientes aqui no meu espaço e tem uma resistência, tem uma dificuldade na aprendizagem. Quando eu vou investigar, fazer uma avaliação, eu percebo que essa criança, o método que está sendo passado para ela é apenas lousa, caderno, lousa, caderno, lousa, caderno. Ou seja, não é variável a forma com que acontece essa aprendizagem para a criança. Então vamos imaginar o nosso cérebro com várias partes ali, visão, audição, tato, olfato, paladar. Todas essas áreas são importantes para o desenvolvimento infantil e para a aprendizagem. Se a gente aciona apenas uma, a aprendizagem vai acontecer de maneira mais lenta. Porém, se a gente aciona várias partes do cérebro ao mesmo tempo, essa aprendizagem será mais significativa e mais prazerosa para a criança. E a gente precisa entender. Você sabe, coloca aqui nos comentários, você sabe qual forma a sua criança aprende melhor? Se ouvindo, registrando, observando, conversando sobre isso. Então coloca aqui nos comentários qual a forma que o seu aluno, a sua aluna, o seu filho aprende. E qual é a solução para isso? É diversificar essas estratégias. Então, se você está acompanhando o seu filho no momento da tarefa de casa, não fique apenas naquela, sabe? B com O, bo, L com A, lá. Agora junta os dois. Bola, mude as estratégias, faça bolinhas de papel e em cada bolinha você faz uma letrinha, misture e pede para a criança organizar isso. Vai lá fora, pega uma bola e joga B-O-L-A, bola, vai trazendo mais sentido, mais significado para a criança. Isso vai facilitar. Aqui eu estou dando um exemplo apenas da alfabetização, mas você pode associar essas diferentes estratégias em todos os conteúdos. Adição, né? Vai juntando ali tampinhas, vai pulando, vai indo para frente, quadradinhos, azulejos de casa. A gente consegue ir adaptando. Claro que a gente precisa de muita criatividade. Porém, nós temos que pensar que isso vai ter um benefício, que é a aprendizagem da criança. 4. Excesso de conteúdo e falta de pausas. Infelizmente, hoje, muitas escolas estão conteudistas. O que é esse conteúdo? O que é ser conteudista?
é apenas conteúdo sobre história, geografia, ciências e vai colocando ali conteúdo nessa criança. Essa criança vai absorvendo esse conteúdo, absorvendo. Só que é tanto conteúdo que a criança ela não consegue armazenar, porque ela também precisa de pausas, tá? Eu sei que muitos professores deixam a aula de educação física sempre para o final da aula. Por quê? Porque as crianças estão muito agitadas, inquietas, né? Porém, tem alguns estudos que já falam, inclusive, que após a educação física, o que acontece? O nível de dopamina dessa criança está melhor, serotonina também está melhor, ou seja, está rolando ali no cérebro uma maior oxigenação, que estimula a aprendizagem. A criança está mais feliz, o humor dela está melhor e isso gera uma aprendizagem mais significativa. Ou seja, inclusive naquele filme Divertidamente, eles abordam bastante isso, né, sobre as emoções. Então a gente precisa entender que criança triste vai ter dificuldade na aprendizagem, provavelmente, né? Que criança que está com raiva ou passando por algum momento de estresse vai ter uma maior resistência no momento de aprendizagem. Agora, se essa criança está feliz, empolgada, alegre, isso vai facilitar com que ela absorva esse conteúdo. E as pausas são extremamente necessárias. Não adianta a gente querer ficar com uma criança de 5 anos 4 horas seguidas apenas com o momento do intervalo, porque essa criança ela tem quebras de concentração, o que é normal, o que é esperado. E entender e saber essas pausas estratégicas é importantíssimo. É claro que muitas vezes dentro da sala de aula a gente não consegue, porque cada criança vai ter uma pausa diferente. Porém, quando a gente entende que tem uma média ali para acontecer essa pausa, tudo fica mais fácil. Roberta, mas como que eu faço uma pausa se eu tô num conteúdo importante, se eu tô... Assim, coisas simples, tá, gente? Brincar de morto-vivo ali rapidinho, uma rodada só. Já faz a criança se distrair, já dá uma oxigenada no cérebro e a criança já volta mais concentrada para o momento da atividade. Criança quieta, criança em silêncio, não quer dizer que essa criança está concentrada e que ela está absorvendo o conteúdo. É importantíssimo que a gente saiba disso. E quanto tempo, em média, dura a concentração de uma criança? De 1 a 3 anos. De 3 a 5 minutos. 2 anos, de 4 a 10 minutos. 3 anos, de 6 a 15 minutos. 4 anos, de 8 a 20 minutos. Conseguem ver que está aumentando, olha que maravilha. Então a nossa concentração, ela também é treinável. Continuando. 5 anos, de 10 a 25 minutos. 6 anos, de 12 a 30 minutos. 7 anos, 14 a 35 minutos. 8 anos, 16 a 40 minutos, ou seja, olha, ali com 8, 9 anos, a criança já tem a duração de uma aula, muitas vezes, de 50 minutos. Então, se a gente consegue entender ali que a criança ela já está conseguindo segurar essa concentração até o final da aula, maravilha. Se não, a gente faz um intervalinho no meio da aula, um intervalinho ali de brincar realmente, de estátua, né, de duro mole ali, de vivo morto, enfim, algumas brincadeiras, não precisam ser muitas, mas que irão trazer resultados significativos para sua aula. 9 anos, de 18 a 45 minutos. E 10 anos, de 20 minutos a 50 minutos. Então, quando a gente entende que é necessário uma pausa, uma estratégia para o ensino, essa aprendizagem, esse desenvolvimento, esse processo de aprendizagem será mais significativo, a criança absorverá melhor e trará benefícios para a vida dela. E o quinto erro, que é muito comum, é espaço caótico. Uma sala de aula muitas vezes bagunçada, com muita informação, muito estímulo visual, auditivo. Porque pensa, uma sala de aula, ela já tem ali um volume considerado um volume alto muitas vezes, né? E aí, se a gente já tem uma falta de organização, brinquedos espalhados, lápis de cores pela sala, revistas, muitos cartazes na sala de aula, isso é um ambiente muitas vezes caótico para a aprendizagem, desorganizado para a aprendizagem, tá? Então vale a pena a gente entender o que é funcional e o que é o excesso, né? Então esse excesso de informação muitas vezes dentro da sala de aula pode ser prejudicial para a criança.
E materiais também pouco acessíveis. Como assim, Roberta, materiais pouco acessíveis? Aquele material que a criança nem chega perto com medo de quebrar, né? Então, quando a gente vai montar a nossa sala, o nosso espaço, se você é professor, se você é mãe e vai trabalhar com a sua criança ali na hora da tarefa, vai mostrar ali alguma coisa para ela, que seja um brinquedo, um recurso que ela consiga ter fácil acesso, que ela consiga manusear e explorar ele sem medo. Inclusive, a metodologia Montessori, ela prega bastante isso, essa organização, o espaço como terceiro educador, né? Então ali os materiais já estão organizados, a criança já sabe onde está cada coisa e também ela já sabe o momento certo, quando ela termina, ela vai guardar. Então a metodologia Montessori mostra bastante sobre isso. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês, sobre Montessori, que é maravilhoso. Então, criar espaços que geram essa autonomia da criança, mostrando essa organização, com certeza auxiliará muito a criança no processo de aprendizagem. E esses foram 5 erros que muitas vezes a gente comete no momento que está acontecendo ali a aprendizagem da criança. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!